aqui como ministros do Senhor. Pai, nesta geração, meu Deus, nós que assumimos o chamado, nós que vestimos a camisa da responsabilidade, Senhor, de sermos ministros do Senhor. Meu Deus, assim como no passado, no Antigo Testamento, Senhor, havia escola de profetas, onde ali tinham, Senhor, aqueles profetas que estavam compromissados em ensinar as leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor, ensinar sobre ti, Pai, para que a todos aqueles, Senhor, que quisessem, que desejassem prosseguir no ministério, meu Deus, eles pudessem levar a palavra do Senhor com responsabilidade, com conhecimento, com a sabedoria que vem do alto. Meu Deus, hoje aqui nós estamos como ministros do Senhor, meu Deus, com a missão de levar a santa palavra do Senhor, o conhecimento, o ensino, meu Deus, para que todos aqueles que ali se encontram debaixo da nossa unção ministerial, meu Deus, eles desenvolvam no seu chamado, no seu propósito, no conhecimento que vem do alto. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor se faça presente em cada minuto, segundo e fração de segundo desta aula. Meu Deus, nós queremos aprender verdadeiramente do Senhor, aprender de ti que és manso e humilde de coração. Então se revela a nós, Senhor, neste curso. Meu Deus, mas também abre os nossos olhos. Meu Deus, dai-nos uma nova unção, dai-nos um renovo, meu Deus, porque nós não queremos nos acomodar na missão que o Senhor nos deu, que venhamos a ser renovados a partir desta capacitação, meu Deus, para que este renovo também seja levado para aqueles que o Senhor nos confiou. Nós colocamos nas tuas mãos a direção e o controle de tudo que será dito, de tudo que será feito. Desde já nós amarramos toda a obra do diabo, toda a ferramenta preparada contra este curso não prosperará. Nós amarramos toda a obra do inferno, todo bloqueio na mente, instrutores que estavam com receio de fazer o curso, em nome de Jesus, instrutor, você tem a mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o conhecimento ele é real na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério. Vamos viver um novo de Deus nas nossas salas, nas nossas turmas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus. Pai, que o Senhor, toda a honra, toda a glória desta capacitação é do Senhor, e que o Senhor tenha toda a liberdade de fluir em nós e a partir de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Prontinho? Amém. 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 Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Gostei da camisa, viu, Laís? Eu também. Eu também quero. Glória a Deus. Também gosto muito dela, guardadinha. Mas, irmãs, hoje a pastora Ivone me deu a honra de dividir com ela a ministração nesse treinamento. E tem coisas assim que o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Por quê? Eu digo isso porque é um curso que estamos no 3º ano. Então, é um curso que ainda assim é novo para nós, porque a grande maioria não cursou. Somos nós que tivemos que aprender, sermos capacitados, primeiramente pelo Senhor e por aquele o qual Deus levantou para nos ensinar, que foi a pastora Ivone, que deu a nossa primeira aula, o primeiro treinamento completo, o segundo, e me deu a honra de estar aqui dividindo o 3º, ela dividindo o 3º comigo. Então, assim, para que fique muito, muito claro, primeiro, nós precisamos entender do que nós estamos falando. Então, irmã, mas vai falar sobre cada módulo? Vamos. Por quê? O módulo, ele é dividido, esse curso é dividido em 3 módulos, só para saberem, tem instrutores aqui que já deram o primeiro, o segundo, estão indo para o 3º, mas tem instrutores novos aqui no meio, tá bom? Tem pessoas que estão iniciando agora, então tem coisas que precisam ser ditas, embora muitos aqui já saibam, tá? Mas, ó, o curso, ele é dividido em 3 módulos e nós precisamos nos atentar, até na lição 1, quando abrimos aqui na introdução, nós vemos a divisão de como essas lições são feitas. Porque muitas vezes, quando chega no fim do curso, algumas vezes nos perdemos no tempo e o curso acaba não terminando todos no mesmo período. O curso são 30 aulas expositivas, que significa 30 aulas
do módulo. Cada módulo tem 10 lições. Depois tem essas aulas expositivas e tem as aulas de revisão, a aula da prova. Se seguirmos conforme está escrito aqui, todos nós terminamos no mesmo período, tá bom? Bibliologia, História de Israel e Introdução à Hermenêutica, eles se complementam. Então, para eu entender o que vai ser ministrado no módulo 2, eu preciso ter clareza no módulo 1. Para entender o que será ministrado no módulo 3, tem que ter clareza no que é ministrado no módulo 2. Por quê? O módulo 3, Bibliologia, como o nome já diz, o estudo da Bíblia. Ali nós ensinamos, o costume de falar com o aluno. Nós ensinamos o aluno a manusear. Eu não sei de que forma, quando vão passar para o aluno sobre o curso, mas no Bibliologia, os alunos aprendem a manusear a Bíblia. Porque quantos membros temos, quem é pastor, né, nas nossas igrejas? Não sou pastora não, tá, gente? Eu falo assim pelo hábito. Mas temos nas nossas igrejas que tem tempo na igreja, mas ainda não sabe abrir a Bíblia. Ainda não sabe onde está Obadias. Não sabe ainda onde está o livro de Jó. No meio da Bíblia. Mas chega um pouquinho para cá, chega um pouquinho para lá. E nós percebemos que muitos alunos até querem desenvolver. Mas sabe aquele estalo que falta? É o que Deus nos usa para dar. Sabe aquele óbvio que os olhos do aluno muitas vezes estão fechados, que é só uma palavra. Então, o módulo de bibliologia, ele tem que nos direcionar, ensinar o aluno como manusear. Porque quando ele aprende a manusear a Bíblia, o próximo passo é entender o conteúdo de cada livro da Bíblia, o que o módulo 2 nos dá. Dentre tantas outras informações, não sei se atentaram a isso, que ele dá um pouco sobre cada livro da Bíblia. Quem escreveu, porque escreveu, como escreveu. E quando passamos essa informação, o aluno gera mais interesse em saber o que tem naquele livro da Bíblia. Quantos alunos dizem assim, mas o livro de Números é chato, o Êxodo é chato, porque eles não sabem o porquê foi escrito, para que tipo de povo foi escrito. Quando eles entendem que o livro de Êxodo está falando sobre a libertação de um povo, eu digo, e na nossa vida, no meu caso, e na nossa vida, como anda a libertação que Deus proporcionou? Temos murmurado no caminho da libertação? Temos perseverado nesse caminho? Que muitos não perseveram. Nós tivemos isso quando alunos desistem. Mas quando eles entendem do que se trata aquele livro, ele gera uma vontade maior de aprender sobre aquele livro. Aprendendo sobre aqueles livros, aprendi a manusear em bibliologia, aprendi sobre os livros da Bíblia, vem a introdução à hermenêutica. Mas para eu aprender a montar uma pregação, a ter uma boa interpretação, eu preciso aprender a manusear a Bíblia, eu preciso aprender as histórias, o motivo pelo qual foi escrito, quem escreveu cada livro da Bíblia, para que na parte de introdução à hermenêutica eu consiga ter clareza. Porque se eu quero montar uma pregação eu quero falar sobre rebeldia, eu já sei, eu vou falar ali sobre Êxodo. Então, eu já ensinei a meus alunos que aquele livro fala sobre isso. Então, claramente, ele já fixou e já sabe onde procurar uma palavra. Embora não é só Êxodo, eu não vou me aprofundar nisso, mas quando eu passo isso para os meus alunos, ou no caso da divulgação que está ocorrendo, isso gera um interesse nele. No meu caso aqui, nas minhas turmas, eu dou aula na sede estadual e na minha igreja, cada lição do módulo 3, eu peço para eles montarem uma pregação. Todas temáticas, algumas eu dou o tema e algumas eu digo, não, vocês vão escolher o tema. Porque, por exemplo, precisamos preparar esses alunos para evangelizar o homossexual, montar uma pregação. Por exemplo, se eu chegar agora para pregar para um homossexual, o que é que eu vou pregar? E lembrando que nós estamos falando de membros, visitantes. Eu já tive também pessoas na turma agora passada, pastores de outras denominações, pastores, obreiros. Essa turma agora tem umas irmãs que são de uma igreja Ministério Pentecostal. E o curso da grade, ele não é
somente para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele é um ensino sobre conteúdo, sobre Bíblia, sobre conhecimento. Então, não vamos limitar. Eu estava até conversando hoje com o nosso líder estadual, o pastor Henrique, que vamos começar essa divulgação também em outras igrejas. Eu tenho acesso a algumas, porque já tive alunos de outros ministérios, e eles abriram a porta. Mas, para eu chegar e levar isso, eu tenho que ter domínio. Eu, como instrutora, tenho que ter conhecimento no que eu estou levando. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não sei falar. A bibliologia fala sobre o quê? Aí abre aqui, vou pegar só um aqui, apócrifos, e alguma palavra difícil. O pseudoepígrafos. Ah, que isso, é chato, eu não estudo há muito tempo, não gera interesse no aluno. Mas quando eu digo assim, ó, vamos falar sobre aqueles livros que são acrescentados na Bíblia, aqueles textos que são acrescentados, que inclusive tem essa questão das Bíblias dos homossexuais, que textos foram retirados. Eu já não falei a palavra difícil, mas eu demonstrei domínio sobre o que eu conheço, que é o que eu estou passando. Então, por isso que é necessário o instrutor que está aqui também, quem está chegando, também ter cursado. Porque quem vai vender o curso somos nós. A partir do quê? Do conhecimento. Vamos manter o aluno na sala de aula quando mostramos domínio sobre o que nós estamos passando. Eu tenho clareza sobre o assunto que eu estou passando, porque eu também estou dizendo isso. Alguns casos de instrutores, eles têm perguntado, irmã Laís, como é que eu faço para passar isso? Eu tenho dado algumas dicas de algumas coisas que eu aprendi, inclusive aprendi ouvindo o pastor Ivone falando, me vinha ideias e eu vinha anotando. Por exemplo, módulo 1, eu costumo colocar de tarefa extra, passar o filme Lutero, porque na lição 9 fala sobre... Primeiro, eu passo normalmente no meio do módulo, né, no meio das aulas, já no meio do conteúdo, lá para a lição 5, lição 6, para prepará-los para quando for falar da lição 10. Porque eles precisam ver o que foi aquele período, também conhecido como o período das trevas, né? Mas entender o que foi a Reforma Protestante. Porque é necessário para nós não vivermos isso hoje. Quanto o mundo está aí tentando ditar o que nós, evangélicos, servos de Deus, cristãos, vamos fazer. Mas se eu tenho a verdade me liberta. E essa verdade é a responsabilidade que nós temos para passar para esses alunos. Eles vão comprar a nossa verdade a partir do momento que tivermos domínio do que estamos passando. Aí, falando sobre isso, módulo lição 1, o que nós temos ali de extraordinário? Entendermos sobre a inerrância, a infalibilidade, a revelação e a inspiração. Que muitas pessoas hoje, o que tem se levantado de doutrinas, ministério de revelação. Mas o que é revelação? É chegar e somente dizer, Deus mandou te dizer, mas aí nós temos a Bíblia, onde os próprios discípulos, apóstolos, chegavam ali e disse o Senhor. Se disse o Senhor, Deus mandou dizer. Logo está escrito. Então, eu entendo na infalibilidade, que é a qualidade daquilo que não pode falhar. A palavra de Deus não falha. A infalibilidade é a inerrância, aquilo que não tem erro. Mas qual a confiança que eu passo para o aluno? Para aquele membro que está ali há anos sentado. Eu achei muito lindo uma irmã que chegou lá na minha sala. Ela disse que passou, viu o nome da igreja e lembra que há uns 15 anos atrás ela ouviu falar de um curso que a igreja dava. Ela não é da Igreja da Graça, nunca congregou na Igreja da Graça, não frequenta igreja nenhuma, mas ela disse que passou, viu, entrou para perguntar, se matriculou, não foi lá na sede, dirigi ela para uma igreja que é próxima à casa dela, para evitar qualquer tipo de contratempo de ela querer desistir. Mas o quanto nós temos orado para que isso daqui seja realmente passado. É o amor pelo que nós estamos fazendo. É a convicção do que nós estamos passando de conhecimento. A palavra de Deus não erra, não falha. E nós entendemos isso, inclusive trazemos essa clareza referente. Eu tenho certeza aqui que muitos aqui devem ter tido experiências de pessoas de outra doutrina chegou, Deus mandou te dizer.
Inclusive, eu casada falar que vou casar. Como assim? Vou casar. Mas quando eu entendo que revelação é o quê? É a maneira pelo qual o Senhor se fez conhecer pelo homem. O que é revelar? Se mostrar. E inspiração, vou trazer um exemplo claro. O pastor está pregando. Vemos a unidade da revelação e inspiração junta. Deus inspira o pastor, o pregador, para dar uma revelação a quem está ouvindo. Aquela coisa que a gente diz, nossa, só faltou falar meu CPF. Deus inspira e revela. Inspira e revela. Mas nós precisamos dar essa convicção também para os nossos alunos, porque está assim de gente sendo levada. Tenho certeza que todos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que saiu do ministério, até do Ministério da Graça, e foi para o Ministério de Revelação. Eu sou suspeita de falar, sabe por quê? Eu tenho um caso desse na minha família, o qual a pessoa disse assim, não, você é do Ministério de Revelação, vá para lá, e a pessoa foi. Quando chegou lá, disse a revelação que ela recebeu, olha, eu recebi a revelação de que estão fazendo uma obra de macumba para te matar, mas eu vou interceder para Deus e você não vai morrer. Essa pessoa saiu de lá extremamente perturbada. Quando saiu de lá, uma semana depois procurou uma feitiçaria, um centro de candomblé, para poder se proteger, porque a pessoa ficou muito atormentada, saiu de lá usando patuá, né, que é aquele correntinha que bota umas coisas, e se escondeu de mim. E quando eu vi a pessoa, eu digo, tem alguma coisa estranha. Quando eu comecei a conversar, a pessoa me disse todo esse processo. Aí foi que caiu a ficha, eu disse, quantas pessoas estão sendo enganadas porque não sabem o conceito real de revelação? Estão buscando, inclusive, seitas, porque não entende sobre revelação. Porque na seita, eles combatem, a grande maioria combatem a revelação que vem por onde? Pela palavra. A inspiração vem de onde? Também pela palavra. Quando Deus mostra que alguém está doente, Deus também dá a palavra de cura. Não fica nada solto. Mas essa clareza nós temos entendendo o conceito delas e entendendo o que é inerrância e infalibilidade. O que nós vemos na lição, na aula 1. Vou abrir aí um parênteses para poder falar. Todo o conteúdo que é passado, ele jamais tem que trazer algo de outro ministério. Ah, eu vi no ministério, na Igreja Batista, que isso daqui é bom. Porque tem outras denominações que também têm o seu curso bíblico. E tudo bem, é a visão que eles têm de ministério, mas esse módulo é a visão que a Igreja Internacional da Graça tem e que não deve ser acrescentado por nada além da Bíblia, que é a base de tudo. Ah, mas eu vi que lá na Paz e Vida tem algo que fala também sobre o tema e eu vou trazer. E, gente, é proibido. É terminantemente proibido. E tem qualquer dúvida, tem pastor Ivone, tem eu aqui. O que eu também não souber, eu vou buscar os universitários, porque nós não sabemos tudo e temos que ter essa humildade de reconhecer que não sabemos. Não inventar história, sabe por quê? Porque quando eu não sei e falo do que eu acho que eu sei para o aluno não sabe que eu acho e vai propagar. E aquela pessoa que aquele aluno falou também vai passar. E olhe criando uma doutrina e um conhecimento que não foi de Deus pela falta de humildade de reconhecer que eu não sei, que eu posso buscar uma ajuda de quem sabe. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que nós também passamos. Entendeu sobre revelação e inspiração? E que temos 3 tipos de revelação. Que tudo isso, desculpa, de inspiração, que tudo isso está retratado no módulo, que é ditado verbal, a teoria da iluminação e a inspiração plena, que essa é ortodoxa, que essa é a que nós cremos. Qual é a inspiração plena? É a que todas as partes da Bíblia são inspiradas, havendo cooperação entre os autores e o Espírito Santo. Se há uma cooperação entre os autores, que foram aqueles que escreveram entre o Espírito Santo, não tem como falhar, não tem como errar. Sempre Deus vai testificar no coração de quem está ouvindo. Aí, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quero fazer aqui uma pergunta
que também fica aqui de reflexão para cada um de nós. Quando eu for falar para o aluno, é bibliologia, certo? Se o aluno te perguntar, professor, por que eu devo estudar a Bíblia? Professor, instrutor, por que você vai dizer ao aluno que ele tem que ler a Bíblia? Pode responder, vou deixar uns 2 ou 3, por causa também do horário. Por que ele deve ler a Bíblia? Eu vou me fazer daquele aluno questionador, tá? Vamos supor que eu sou aquele aluno questionador. Pastor Gomes, eu não quero ler a Bíblia, não. Por que eu devo ler a Bíblia? Posso falar? Eu vou falar. Rapidinho, deixa rapidinho. Primeiro aqui, Pastor Gomes, porque eu chamei ele pelo nome que eu já puxei para a responsabilidade. E tem 2 livros do Senhor lá na sala que o senhor esqueceu, viu? Por que eu devo ler a Bíblia? Eu não acho ela interessante, não. Me convença por que eu devo ler a Bíblia. Primeiro, porque a própria Bíblia diz, porque nela, nas Escrituras Sagradas, existem os ensinamentos para a vida. Já é um dos primeiros. E eu posso externar muitas outras coisas, mas eu vou com o livro central, porque a Bíblia, ela é a verdade. É o Senhor se manifestando ao homem, não trazendo religião, mas trazendo a verdade para a libertação, curas e milagres. E quando a gente lê a Bíblia, nós alimentamos a nossa alma. Se somos triunos, nós alimentamos o corpo e precisamos alimentar a nossa alma. As pessoas vão à academia, as pessoas vão a todo canto para cuidar do corpo, mas, porém, são poucas pessoas que verdadeiramente, de fato, com a palavra de Deus, cuidam da alma. Pronto. Quem vai mais me convencer de que eu tenho que ler a Bíblia? Eu sou aluna questionadora, tá? Aquele aluno que quer saber porquê de tudo, porque se não sabe porquê, vai ficar ali no seu juízo até ter um porquê. E às vezes desiste. Quem vai convencer mais? Por que eu devo ler a Bíblia? Porque esse foi um formato que Deus criou para revelar ao homem, para se comunicar com o homem através da palavra dele. É a revelação de Deus que você tem em mãos para você buscar mais o Senhor, para você ter essa concepção da verdadeira fé, do que Deus faz. Então, foi a forma que Deus escolheu para se revelar ao homem, foi a Bíblia, a palavra dele. Quem mais? Um terceiro vai me convencer? Já estou ficando convencida, só falta alguém aí para fechar. Eu vou chamar pelo nome. Desde quando nós aceitamos Jesus, e ele já deixa lá escrito que aquele que não conhece a palavra do Senhor, ele perece. Então, se nós formos escolhidos pelo Senhor para estar sendo guiada por ele, nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Não é só conhecer de boca, conhecer. E a palavra mesmo diz que aquele que não conhece a palavra do Senhor é como se todos os ventos fossem levados. Então, desde quando você entra em um curso, desde quando você aceita Jesus, desde quando você está ali naquele ministério, fazendo a obra do Senhor, e quer cada vez mais se aprofundar na palavra, aquele sim é escolhido pelo Senhor. E quem é que não tem o desejo de conhecer mais e se aprofundar mais na palavra? Eu tive esse questionamento e na minha sala, com os alunos, e assim, foi unânime essa pergunta. E ela foi até o fim. E ela entendeu, porque se ela ficasse só no raso, ela não ia se aprofundar mais, cada vez mais na palavra. E Deus diz também que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então, se o povo dele perece por falta de conhecimento... Eu sou sua aluna, por que eu devo me aprofundar? Eu não quero, eu acho que é meio chato, eu não entendo nada. Por que eu devo me aprofundar? Eu não consigo nem entender. Eu deixo em aberto, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que tem que convencer. Amém. Pastor Ivone? Eu concordo com tudo que foi dito por todas as pessoas que falaram antes, pastoras, irmãs que falaram, está tudo correto, mas a gente deve estudar a Bíblia principalmente para não sermos enganados.
não é? Eva, lá no paraíso, o que aconteceu com ela? Satanás distorceu aquilo que Deus havia dito para ela. Satanás disse, não é bem assim, não é desse jeito. Então, Deus deu uma ordem e a serpente fez o quê? Satanás fez o quê? Distorceu aquilo que Deus havia dito. E quando Jesus é tentado lá no deserto, naquele período de jejum, de consagração, o que o diabo usou para tentar enganar Jesus? A própria palavra de Deus. Jesus, né, o verbo encarnado de Deus, ele respondeu a cada investida de Satanás usando também a palavra de Deus. Então, para a gente não ser enganado hoje, é que nós devemos estudar e estudar de forma aprofundada a palavra de Deus. É por tudo isso que os senhores disseram, né? Tudo isso que vocês falaram está correto, mas para a gente não ser enganado. Porque a gente vai ver na aula 10 do módulo 1 que as heresias entraram na igreja. Os falsos ensinos entraram na igreja. E só não caía na heresia e no falso ensino aquele que de fato conhecia a palavra de Deus. Pronto. E com detalhe, não sei se o irmão está me ouvindo aí. Então, sim. Paz do Senhor, meu irmão. Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês aí pelo horário, porque eu estava no ônibus e a intercorrência de internet estava muito ruim, e aí eu não pude entrar logo do início aí, certo? Eu quero pedir desculpa aos amados irmãos, desejar a paz do Senhor para todos aí, e o celular também estava descarregando, mas graças a Deus deu tempo de eu chegar aqui para pegar a aula. E cumprimentando o que a pastora Ivone falou, a irmã também falou aí, tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que a gente não vai lidar, óbvio, que numa grande maioria a gente vai ter pessoas que já aceitaram a Jesus, já fizeram uma aliança com Jesus, mas a gente pode encontrar também pessoas que ainda não fizeram essa aliança, né? Que ainda não aceitaram a Jesus, e a gente tem que estar preparado até para responder esta pergunta, né? Por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu devo me aprofundar na palavra? A pastora foi bem clara quando ela falou a questão de nós não sermos enganados, e realmente a palavra ela é a revelação, foi o que a irmã disse. Quando a gente se aprofunda na palavra, quando a gente vai meditando, e pessoas até que não fizeram aliança com Cristo, mas que lê a palavra, que lê a Bíblia, que se aprofunda também, né, até para ter os debates, os diálogos, daquilo que não se entende, e até para adquirir conhecimento também. Então, é por isso que a gente precisa estar realmente assim, alicerçado. E como é que a gente se alicerça? Através da palavra, no cotidiano, do dia a dia. Pelo menos, eu tenho esse hábito. Eu procuro sempre estar pegando a palavra de Deus e associando a bons livros, pegando livros e fazendo esse comparativo, porque através dos livros, aquilo eu vou enriquecendo e a palavra também vai me enriquecendo. E eu vou fazendo ali um comparativo. Eu digo sempre que na minha caminhada teve 3 livros que eu recomendo para todo mundo, que eu digo que são assim 3 pilares que você pode estar fortalecendo com a palavra de Deus e você vai estar se aprofundando, que é o Como Tomar Posse da Bênção, o Nome de Jesus e Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Se você ler esses 3 livros aí, tenha certeza, junto intercalado com a palavra, você vai estar se aprofundando a cada dia. E aí você não vai ser enganado, porque, como disse a irmã também, você tem o Espírito Santo. E quando nós buscamos a cada dia nos aprofundar, nos encher mais do conhecimento da palavra, o Espírito Santo vai trabalhando e vai permitindo também que a gente não fique enganado. Pronto, amém, é isso mesmo. Porque o estudo da palavra, necessariamente, nós vemos que na história da humanidade, porque o povo se desviava, porque eram o quê? Sempre enganados. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única forma de se libertar de qualquer engano, em qualquer área da vida, é só pela palavra. Só pela palavra. A única forma, primeiramente para viver, e depois para ensinar. Mas se eu não vivo, se eu não experimento,
Eu não tenho nem como passar, porque eu vou falar do que eu não provei. Aí vamos para, entrando nisso, autoridade Irmã, da Bíblia. irmã, eu só queria lembrar aqui um pouquinho e me Irmã, 10 atentar do segundos, que rapidinho, por causa do o pastor horário. Jean, não, é rapidinho, o pastor Jean, ele falou a respeito dos livros da Bíblia, que muitos que não é cristão também lê, realmente, mas a revelação do livro da Bíblia, ele nos dá através do Espírito Santo. Quem não tem a presença do Espírito Santo vai ser um livro comum, vai ser letra, Sim. mas quem tem realmente a presença do Espírito Santo é que a Bíblia vai fazer sentido. Era isso que eu queria Isso. acrescentar só. É isso. E antes de ler qualquer livro, buscar a direção do Senhor, né? Porque ler por ler, todo livro é normal. Mas quando busca aquela direção do Espírito Santo, que ele abre os olhos, como é a experiência que o pastor Jean falou, tive também essa experiência lendo, tive essa experiência também extraordinária com o livro Desmascarando as Artimanhas do Inimigo, que também é extraordinário, dentre outros livros que vai acrescentando na nossa fé, né? Mas quando buscamos essa experiência do conhecimento, entendemos o que tem na aula 3, que é o quê? A autoridade da Bíblia. Mas eu, como instrutor, eu tenho que ser um leitor da palavra. Porque como eu vou falar de autoridade se eu não sou autoridade? Imagine, chega aqui um advogado falando de qualquer forma, falando gírias. Você não vai confiar, porque ele não tem um linguajar de quem vive o que está falando. Se eu sou advogada, eu vou chegar diante de um tribunal, vou chegar diante de um juiz, eu tenho que ter a linguagem de um advogado, a linguagem jurídica, para estar ali diante de um juiz e apresentar as causas do meu cliente. A mesma coisa, eu vou ensinar, eu tenho que ensinar a autoridade bíblica experimentando dessa autoridade. E para experimentar, o que é que eu faço? Eu vivo isso. Quantos alunos, estava até conversando hoje, há um propósito que depois eu vou falar com vocês, que foi o que estava o motivo da reunião hoje até com o pastor Paulo Henrique, referente a quantos alunos eu tenho experiência de alunos que aprenderam a ler no curso da grade. Houveram pastores que me relataram, e vamos pegar esses casos para também divulgar, de pessoas que, durante o curso da grade, aprenderam a ler. Quantos aconteceram isso? Então, olha que extraordinário. Quem faz isso? É o próprio Deus. Mas quando eu aprendo diante de quem eu estou, e para eu ter essa autoridade, essa intimidade que é gerada a partir da responsabilidade que o instrutor tem de estar passando ali na sala para o aluno, porque o temor é desenvolvido com responsabilidade do instrutor. A vontade do conhecimento, a motivação, o avivamento vem do instrutor. Ah, mas meus alunos estão assim, de coração. Não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim, que antes de qualquer coisa, eu também fui instrutora fui não e sou até hoje, né? Antes de ser coordenadora, eu fui 8 anos instrutora da grade. E hoje continuo sendo instrutora e coordenadora, mas eu chegava e dizia, se eu quero uma turma avivada, eu tenho que ser instrutora avivada. Se eu não tiver motivação, não digo empolgação não, que empolgação é algo passageiro, vai e volta, é avivamento mesmo. Eu tenho que chegar a mostrar domínio, eu tenho que chegar a mostrar alegria, o prazer daquilo que eu estou vivendo, porque esse é o chamado. Imagine eu ser chamada no Ministério de Ensino, porque é um ministério, é uma responsabilidade extraordinária, você levar o conhecimento, você muda gerações. Olhe lá na questão das seitas, que vai falar assim, um pouco mais para frente, quantas histórias foram mudadas porque alguém pegou e distorceu e levou um monte à perdição. Mas quem é compromissado, que leva a verdade, olha quantos leva à salvação. Talvez nós não tenhamos dimensão, mas olhe quantos assumiram chamados, compromissos, por causa do... Por exemplo, eu tenho minha irmã que está aqui também. Desculpa, gente, eu pensei que fosse tiro. Perdão. Minha irmã hoje está aqui, fruto de ser aluna da grade. Para a glória de Deus, está aqui fazendo treinamento também. Quantos aqui, eu lembro que nessa formatura tinha uma instrutora, acho que Tainá está aqui. Ela foi instrutora da mãe, do pai, 2 tias e o irmão. Acho que foram 6 ou 7 pessoas da família que ela era instrutora. Então, assim,
Olha quantas pessoas vão ser salvas, vão levar esse conhecimento, porque nós nos aplicamos em conhecer o que nós estamos passando. Eu posso estar parecendo repetitiva nisso, mas é muito necessário entendermos a responsabilidade do Ministério de Ensino, o qual nós assumimos. Gerações podem ser salvas e gerações podem se perder por causa de um erro que passamos. Pode falar, pastor Ivone. Pegando um gancho com o que você falou, das pessoas que aprendem a ler na grade, eu tenho um caso desse na minha casa. Minha mãe, pastora Júlia, hoje ela tem 83 anos e ela ainda dirige igreja, tá? Ela ainda conduz um trabalho com 83 anos. E quando nós começamos no evangelho, ela logo foi chamada para... Foi levantada a obreira e o diabo queria paralisar ela porque ela não sabia ler. Ela falava assim para mim: Ivone, como é que eu vou ser obreira se eu não sei ler a Bíblia? Aí, né, Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando. Hoje ela é uma pastora, uma pregadora, já há mais de 40 anos. Só que hoje, quando ela começa a pregar, apesar da idade, né, apesar de alguma limitação, né, que a pessoa acaba tendo por conta de ser um idoso, ela prega com lucidez. Ela prega com entendimento, ela prega com coesão, com coerência, ela inicia uma mensagem, ela desenvolve, ela conclui de maneira assim, sabe, que você olha e fala: meu Deus, a cabeça dela é maravilhosa, mas ela aprendeu a ler quando ela se converteu. Aprendeu a ler lendo a Bíblia. Aprendeu a ler preparando sermão. Aprendeu a ler pregando. Né? Então, isso eu acho que fica de incentivo para todo mundo, porque no nosso meio tem muitas pessoas que se julgam pequenas. Por que se julgar pequena? Qual é o parâmetro que você usa para se sentir menor? Não tem menor e não tem maior aos olhos de Deus. Deus usou Paulo tremendamente, mas ele usou Pedro também tremendamente. Ele usou o profeta Isaías, que era um homem da elite, mas ele usou também um boiadeiro, né? Um homem que lidava com a terra, que lidava com animais, não é? Ele usou as pessoas conforme as pessoas se disponibilizavam, se deixavam usar. Então, não limite o poder de Deus na sua vida, nem na sua, nem da do aluno. E conforme você falava, eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia diz que o povo é segundo o sacerdote, não é isso? Então, se o pastor é avivado, se o pastor é animado, se o pastor gosta de cantar, gosta de orar, aquele povo que ele está pastoreando vai ser igualzinho a ele. A mesma coisa é o instrutor. O aluno vai ser conforme o instrutor. O instrutor é animado, o instrutor é para frente, o instrutor é alegre, ele está vibrante, o aluno vai ser do mesmo jeito. O instrutor está desanimado, formatura não, é cansativo. O aluno vai ser igualzinho. Então, nós somos, na sala de aula, a referência para os nossos alunos. Pastor Com Ivone, certeza. eu tive uma experiência na turma passada de uma irmã que ela não ia fazer a grade porque ela não sabia escrever. A primeira prova, eu era que escrevia a resposta que ela dava na prova. Da segunda prova em diante, foi muito emocionante. Ela chorou. Ela já começou a escrever da maneira dela a própria prova, coisa que ela não conseguia fazer na primeira prova. Foi muito forte, foi muito lindo, a turma ficou toda emocionada. É muita coisa boa que acontece na grade. Deus é lindo. É verdade, é verdade. É o Glória a mover Deus. do Deus. Quando estamos ligados, fazendo o que tem que ser feito, porque a grade é o ministério, é chamado, é ministério. Não dá para uma pessoa, que lindo, chegar lá e fazer. Não dá, é ministério, é chamado. Aí nos leva o quê? A composição, que é a quarta lei e a organização da Bíblia. Por quê? É inadmissível que um aluno que cursou a grade não saiba os livros da Bíblia, não saiba abrir a Bíblia em Obadias, em Oséias, não saiba chegar lá no livro, em Judas. Como é que o aluno não sabe? Aí é uma questão que nós, como instrutores, temos que começar a rever. Pega ali, mas é um módulo cansativo. Depende da forma que você apresenta. A forma que eu apresento vai tornar aquilo chato ou não.
Eu lembro que quando eu li de coração, eu disse, meu Deus, como eu vou passar isso aqui? É muita coisa, é muita informação, é cansativo, dá sono. Mas depois eu disse, não, se isso for gerado em mim, eu vou gerar nos meus alunos. O que é que eu faço? Eu vou procurar a melhor forma de fazer. O que é que eu faço? Vamos entender, tem uma música até que é de Aline Barros, também tem a Aline Barros que canta Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Isso é infantil. Missionário canta. O missionário também tem. Fica tão descontraído e aprendendo. Vamos lá, todo mundo. Depois fecha todo mundo. Só um momentinho, pastor Gomes. Fecha todo mundo a Bíblia. Vou fazer a pergunta: qual livro está antes de Jeremias? Quem acertar ganha uma bala, um queimado. Qual livro está depois de Jonas? Quem acertar ganha. Estimulou com a música. Chega ali, quando vai falar, já vinha automaticamente a musiquinha na cabeça. Gênesis, tá tal música, porque tá tal livro, porque já é um estímulo, porque são dinâmicas que nós trazemos para que aquilo gere ainda mais interesse. Só que se eu olhar, que lição chata, o aluno, se vacilar até nessa lição, ele vai embora, ele desiste. Claro que tem alunos que desistem justamente por questão financeira, ou sabe-se lá Deus por quê, porque não perseverou, foi enganado, enfim. Mas, nos seus alunos, na minha turma, eu digo, aqui não vai haver morte, não. Eu não quero perder ninguém, não. Aqui não, aqui é terra fértil. Todos, quando o Senhor me deu, nenhum deles vão se perder. E vou vivendo, chamando cada um, e digo, se sumir, eu vou na sua casa fazer aula na sua casa. Porque aquilo ali mostra o aluno, você é importante no nosso meio. Pastor Gomes, rapidinho, pode falar? Rapidinho. Sim. Antes de me converter, eu usava drogas e muitas outras coisas. Muitas das vezes de manhã, às 4 da madrugada, para aprontar a marmita, eu estava usando drogas. Só que quando eu botava na televisão, a preto e branco, aí passava o missionário. E eu só voltava para aquele ponto, irmãos, só por causa de Gênesis, Levítico, Número. Eu gostava de ouvir aquilo toda madrugada. Me fazia bem, eu falei, que nome invocado, que coisa diferente, que música linda. Depois eu me converti, descobri que eu me converti na Igreja da Graça. E eu vibrei bastante quando eu descobri isso. Muitas das vezes, toda madrugada era desse jeito. Mas eu passava tudo, aí quando chegava no missionário, eu ficava assistindo. Aí quando eu me converti, eu descobri que eu me converti na própria igreja, que eu sempre assistia de madrugada, às vezes noiado, né? Às vezes noiado. Só para deixar de registrar, porque eu acho que é muito pertinente. O Gênesis, Levítico, Número, a gente cantava sempre, e isso me chamou a atenção a assistir a programação. Eu canto até hoje, tá? Quando eu vou achar o livro da Bíblia, eu canto. Eu vou confessar que eu também canto, sempre vê a musiquinha na cabeça. Para me localizar, eu canto. Isso. Sempre vê. Verdade, fica na mente, fica na mente. Quando usamos de dinâmica, é aquela questão, de que forma eu posso passar essa aula de uma forma mais engraçada, mais leve, mas com a responsabilidade? Pede o Espírito Santo que ele nos dá toda estratégia. Eu confesso que eu tive uma dificuldade quando eu peguei um módulo, eu tremi assim, eu não vou conseguir passar nada disso. São palavras que não são do meu cotidiano, eu vou ter aluno que vai lembrar o que é apócrifo, é pseudoepígrafo. Só que o que foi que eu fiz? Eu busquei entender o que significa. Quando eu falo a palavra, eu já falo a palavra porque eu tenho que ensinar a palavra que está escrito, mas eu já falo a palavra e já trago uma forma clara. Porque conforme eu entendi ali, eu leio e já trago a revelação daquilo. Então, o aluno pega muito rápido, que isso daí eu vou falar aqui mais na frente rapidinho, que vamos falar da 5ª e da 6ª aula, que é a formação do canone do Antigo e Novo Testamento. Veterotestamentário, veterotestamentário, gente, eu parei e digo, meu Deus, o que é isso? Neotestamentário, o que é isso? O que é canon? O que é canone? Mas quando pegamos na simplicidade, como a simplicidade do evangelho, que eu trago para o aluno, o conjunto de leis e regras, de uma forma bem clara, novo,
Testamentário e testamento. É o Novo Testamento. Deus está deixando para você um Novo Testamento com novas coisas. Quer saber do que você tem direito? Vamos para a Bíblia, porque ali você vai poder reivindicar, lembrando da autoridade bíblica que nós temos falamos agora há pouco no 3. Então, junto à autoridade bíblica com conhecimento. Se eu já tenho conhecimento, eu já posso reivindicar. Então, quando eu trago aquilo de uma forma tão clara, testamento é aquilo que está prescrito ali por direito seu. Está escrito, é seu direito. Aí já trago, porque tem pessoas que dá para percebermos a luta que tem na saúde, vida financeira, sentimental, espiritual, ministerial, seja qual for a área. Qual o seu direito no testamento? O Senhor Jesus deixou um testamento, Deus deixou um testamento selado. Vamos pegar, vamos lá, eu quero que cada um traga uma promessa. O que é aquela promessa? É seu direito, é lei. É lei. Quando eu começo a trazer aquilo, vamos fazer aqui, ó, tábua de testamentos. Vamos trazer aqui, vamos fazer um testamento, mas conforme o que você sabe. O aluno começa a puxar na memória, eu quero uma promessa de acordo com cada área da vida que Deus já deu a você. Você vai pegar ali quando coloca, ó, em cada área da sua vida você tem uma promessa, agora aguarde que é sua. Olha como eu já trouxe de uma forma dinâmica, clara e objetiva, onde o aluno, diante daquilo que é algo espiritual, você guarde que uma hora dessa você vai precisar. E quando tiver, você já tem aqui, ó, faz que nem Neemias. Chega ali perante o Senhor, apresenta a carta de afronta. Senhor, tem a carta de afronta do inferno, mas eu tenho aqui, ó, o testamento do Senhor, que são meus direitos. Traz de uma forma clara, traz dessa forma objetiva. Por quê? Mais uma vez, às vezes olhamos para o módulo e dizemos, nossa, que cansativo. Porque quando eu não busco essas estratégias, é cansativo. Ninguém vai ser hipócrita de dizer, eu li, é maravilhoso, entendi tudo. Não. Primeiro foi desafiador. Depois que entendeu o que contém, entendeu o propósito, é algo extraordinário. Eu posso dizer por mim, esse módulo, essa lição, esse curso é algo extraordinário. Aí o que é que vamos para a lição? Já falamos do 5 do 6, da lição 7, onde vemos palavras também extraordinárias que não é do nosso dia a dia. Como vamos falar sobre apócrifos e pseudoepígrafos. Qual a principal diferença entre um e outro? Dos livros apócrifos para os pseudoepígrafos. Vamos lá. Apócrifos de autenticidade duvidosa, falsa, cuja autoria não é comprovada. Aqueles livros, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, foi escrito no período o quê? De silêncio de Deus. Só que deixou de acontecer aquele período? Não. Tinha gente nascendo, vivendo, morrendo. A vida continuou. Então, em conteúdo histórico, eu já vi instrutor falar, demonizar. Não, porque é católico, porque... Mas aconteceu, o povo nasceu, cresceu, morreu, foi procriando, enquanto o silêncio de Deus permanecia. Só que você já leu para entender o que foi esse período do Macabeus? O que foi que eles fizeram nesse período? Posso ser sincera, foi o silêncio de Deus, mas eu vi a pura manifestação do temor de Deus ali. Quando Judas Macabeus, ele chegou ali e matou uma pessoa que chegou lá, que foi fazê-lo, obedeceu àquela lei que ele não queria. Gente, vou resumir rapidinho, porque eu tenho questão de horário. E os filhos dele, vendo aquela ação dele, geraram aquele temor e fizeram o quê? Começaram a lutar. Começou a revolta dos Macabeus. Então, quando você vê ali, se não é uma luta por pessoas que estão lutando para fazer o que é correto, o que é oriundo de Deus, foi silêncio de Deus, mas eu vi inúmeras manifestações de pessoas que queriam a justiça. E a justiça vem de onde? De Deus. Em critério de conhecimento, aquilo ali é extraordinário. Não serve como doutrina. Nunca. Como doutrina. E os pseudoepígrafos são textos nos quais é atribuído falsa autoria ou um título falso. Por exemplo, Paulo escreveu uma carta. No meio do caminho, pega-se aquilo dali e manda-se mais um outro para a igreja aqui de plataforma. E diz, não, os dois foram enviados por Paulo. Complementa um com o outro. A autoria é falsa. Chegaram lá, complementaram como se fosse Paulo. Tá trazendo assim de um modo grosso.
Qual a principal diferença dos livros apócrifos e do pseudo-epígrafos? O apócrifo se refere ao status canônico que não tem autoridade, não tem reconhecimento não tem um reconhecimento de, esqueci a palavra, de canonicidade, de Deus. Disso, de revelação de Deus, de manifestação real de Deus daquilo dali. Isso. E já os pseudo-epígrafos, eles tratam-se da autoria de quem escreveu. São complementos que são colocados, como hoje tem Bíblias que tem acréscimo. Não sei se vocês já leram sobre algumas Bíblias que estão sendo introduzidas com acréscimos e alguns retirando. Não sei se vocês já viram isso, senão eu vou pego a matéria e jogo lá para vocês verem. Vocês podem pesquisar também que nós devemos ter cuidado com essas Bíblias, ou que são acrescentadas ou que são retiradas, porque aquilo ali pode contaminar. E, mais uma vez, só com o conhecimento da verdade é que nós vamos saber combater tudo isso. O que vai ser dito lá quando chega na parte da lição 10, que a pastora Ivone vai ministrar, vai falar aqui para nós. Mas quando eu conheço a palavra, mergulhando nela, mergulhando na sua totalidade, eu consigo discernir. Porque é interessante que quando nós temos o Espírito Santo, temos esse aprofundamento na Sagrada Escritura, o que acontece? Ainda que não saibamos que é algo errado, mas vem logo um sentimento, nossa, isso está estranho, porque aquilo é o Espírito Santo nos convencendo. A gente nem sabe, muitas vezes nem sabe. Eu lembro que quando antes de eu me converter, eu pegava a Bíblia, eu conheci a Igreja da Graça, porque eu tinha insônia, eu jovenzinha, vim de uma família que era toda com candomblé, enfim, e eu não dormia, eu só conseguia dormir depois de 3 horas da manhã que eu assistia o programa do missionário. Eu não sabia o que era a Igreja da Graça, eu não sabia nada sobre isso. Nada, eu nem sabia, eu sabia que tinha um programa que eu só conseguia dormir depois que eu assistisse. E eu passava, isso levou 1 ano e pouco, eu assistia de madrugada sempre. Até que chegou um momento, eu passando pela frente da igreja no São Caetano, que foi uma colega que me convidou para passar ali, aí eu olhei e digo, eu já vi isso em algum lugar. Quando eu entrei, tiveram algumas situações, depois quando eu cheguei em casa, que eu vi o missionário falando o nome, eu disse, essa é a igreja que eu fui. Eu não tinha conciliado que era a mesma igreja, mas... tratando dessa questão aqui, nós temos que entender sobre essa questão do pseudoepígrafo. Tem acréscimo, nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque, assim, mais uma vez, a responsabilidade do instrutor. Quando eu passo o ensino correto, porque eu mergulhei na palavra, aqueles alunos, eles vão viver um extraordinário. E vai levá-los à salvação, propagando conhecimento. Mas se eu vivo do achismo, não compreendo o que está sendo dito, acaba até o mesmo, por falta de conhecimento, acrescentando coisas e aquilo também vai sendo propagado. A senhora quis falar alguma coisa, pastora? Não? Ficou claro, gente, essa questão do apócrifo e pseudoepígrafo? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Está clara a informação? Ficou claro? Qualquer coisa, pergunta, tá, pessoal? Pode perguntar. Foi para isso que eu estudei também. Foi para isso que eu tive inúmeras consultas. Aí, vamos lá, para finalizar, a lição já foi na leitura extrabíblica do Antigo e Novo Testamento. E, rapidinho, o 8, breve história da tradução. Eu não sei, vocês já tiveram alunos que perguntam por que tem tanta Bíblia? Por que tem tanta Bíblia? Qual a Bíblia correta? Eu compro qual a Bíblia? Porque tem tanta Bíblia. Qual a Bíblia correta para eu comprar? Tem a Bíblia do expositor, que às vezes é R$700. Tem Bíblias que são 400. Tem Bíblia que é R$100, R$80. Qual a diferença de uma para outra? Nós precisamos também compreender isso. Para passarmos a escolha da tradução bíblica, fica a critério do aluno, mas ele precisa ter claro, e nós precisamos ter claro até para passar para eles, para ter cuidado com o engano do que
das Bíblias que estão sendo feitas hoje, quer ver um detalhe que talvez as pessoas não percebam. As Bíblias hoje têm esses modelos novos que só tem escrito Bíblia, não tem escrito Bíblia Sagrada. Bíblia, a palavra Bíblia, significa o quê? Conjunto de livros. Se tem escrito sagrado, conjunto de livros sagrados. Eu faço questão de que na minha Bíblia, então, porque todas as Bíblias que eu tenho também já são um pouco antigas, tenha escrito Bíblia Sagrada, porque são um conjunto de livros sagrados. Eu preciso ter isso diante dos meus olhos, porque um pouquinho que tira aqui, um pouquinho que tira ali, isso vai sendo normalizado. E a Bíblia, ela é sagrada, o que é sagrado é santo, o que é santo é respeitado, é temido. É temido. Está escrito sagrado, é porque foi separado. Existe ali um temor naquilo. Se só está escrito Bíblia, ai, mas o que é que tem? Tem escrito ali a palavra de Deus, mas e por que tirar o sagrado? É Bíblia do não sei quem, Bíblia do não sei quem, Bíblia do não sei quem. E por que não pode ser Bíblia Sagrada? São pequenas coisinhas que muitas vezes vão sendo introduzidas no nosso meio e a gente não percebe. O tamanho da Bíblia diminuiu. Qual a intenção de o tamanho da Bíblia ser cada vez menor? São pequenas coisas que nós devemos até nos atentar. É para estimular a esconder? Como eu percebo que a pessoa... Eu estou num ambiente e chega... Desculpa, rapidinho. É um instrutor aqui falando sobre entrar. Por que você não trouxe o tablet? Tem 81 na sala já. Hein? Não, está falando da dificuldade. Estou no pulso aqui. Poxa. Para pegar seu tablet lá embaixo. Devemos nos atentar nesses detalhes. Aí é onde vemos aqui, leitura extra-bíblica, e vemos na lição 8, breve história da tradução e da difusão da Bíblia. Deixa eu fazer só um comentário, Laís. Sim, senhora. É uma opinião pessoal, tá? Você não precisa concordar comigo, mas já tem bastante tempo que eu não gasto dinheiro comprando Bíblia. Eu já tenho uma porção de Bíblia e eu não gasto dinheiro comprando mais nenhuma. Por quê? Porque por mais diferente, né, que a proposta da Bíblia seja, o conteúdo é o mesmo. Não pode haver nenhuma diferença, né? Nem para mais, nem para menos. O que eu tenho feito, e tem sido muito, muito bom, muito útil para o meu crescimento espiritual, é comprar livros. Né? Por exemplo, Sim. Esse daqui é indicado pela nossa coordenadora, a professora Cléo, que é a coordenadora pedagógica de São Paulo. Esse daqui é o livro que eu uso para montar as minhas aulas de análise bíblica, que é um curso novo que nós temos na grade. É o Manual Bíblico da SBB. É excelente. Ele fala de cada livro, né? Então, se você quer conhecer, quer saber um pouquinho mais, essa é apenas uma indicação. Mas existem outras tantas centenas de milhares de opções que você pode escolher. Então, eu, hoje, escolho investir em livros que me ajudem a compreender melhor a Bíblia. Essa é a minha observação. Eu concordo com a senhora. Eu não compro mais Bíblia. A minha Bíblia mais antiga está aqui, ó, meio rasgadinha, toda dobradinha. E essa daqui é a que eu deixo em casa, que eu não quero que ninguém toque. Ganhei uma Bíblia que ela é muito boa. Ela é muito boa, a palavra é a mesma coisa, que são 5 versões em uma Bíblia só. Ela é separadinha, bem bonitinha. Ela é enorme, ela é pesada, não dá realmente para eu ficar indo de um canto para o outro, porque ela é grande, mas ela é maravilhosa, mas a palavra é a mesma. Quando os alunos vêm me perguntar qual eu devo ler, eu digo assim, ó, de acordo, porque assim, tem pessoas que têm uma facilidade para ler uma ARA, Almeida Revista Atualizada. Tem um linguajar um pouco mais diferente, um pouco mais complicado. Você vai para uma ARC, Almeida Revista Corrigida. Eu vejo a diferença entre as duas, a correção mesmo, correção ortográfica, porque a língua portuguesa ela muda. Então, a questão de correção ortográfica, a NVI, muito boa, mas cuidado.
NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, nunca ser usada para poder ser base. Ela é para consulta, para trazer pregar clareza. no altar não é aconselhável. Não, porque ela leva para uma direção de conhecimento totalmente diferente. Você pega aquele versículo para comparar um com o outro, para trazer clareza, tudo bem, mas para pregar, não. Aí eu indico aos alunos que estão começando, nunca indico essas. Nunca. Por quê? Porque olha a forma que eles vão compreender. A Bíblia, eu ainda indico, que Bíblia, eu digo a Bíblia de crente, Bíblia preta, com a letra dourada, escrito grande, escrito Bíblia. Eu ainda brinco assim. E vou ser sincera, eu brinco, mas estimulo. E se eu ver algum local vendendo, eu digo, tem tal lugar, tal valor. Tem tal lugar, tal valor. Por quê? Porque, repare, até a Bíblia dos jovens hoje é capa de leão, capa não sei o quê. Nada contra. Nada contra mesmo. Mas eu tô com uma Bíblia daquela, eu tô com essa. Qual a aparência que dá estando com uma dessa? E quem é que vai preservar os valores nessa geração? Somos nós, instrutores, que estamos ensinando. E esses que aprenderam também vão levar para outros. Deixa de ser Bíblia? Não. Não deixa. Não deixa. Tirou o sagrado. Porque a opinião pessoal, por que tem que tirar o sagrado? Por quê? Se aquilo que torna aquela palavra ali que gera um temor, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada. Eu não vou botar em qualquer lugar. Eu não vou fazer qualquer coisa. Esse temor, quem pode fazer, os alunos ainda perseverarem, somos nós. Por quê? Porque está se perdendo muita identidade. Muitas vezes porque está faltando a gente só sermos, como diz o pastor Henrique, sermos mais crente, sermos mais aqueles... esqueci o termo que ele usa agora, mas sermos mais avivados, sermos mais ousados. Bíblia de crente é Bíblia preta, é Bíblia grande, é onde você chega e está ali, a palavra de Deus. Mas quem é que faz esse estímulo? Porque esse ministério de ensino é ser o que dizemos hoje influenciador. Nós influenciamos pela palavra essas pessoas a perseverarem no conhecimento, na salvação, no ministério, e seja qual for a área, como lá do Novo Testamento. Quando no caso, minhas aulas, botam lá, faz aqui um testamento. Qual foi a promessa que Deus te deu? É seu, é um testamento. Você pode chegar diante lá do nosso advogado, do justo juiz, e dizer, Senhor, o Senhor me disse que eu tenho isso. Puxo ele da memória e faço eles quererem buscar direito. Busca 3 direitos seus na saúde. Escreve aí 3 direitos seus. E assim eu vou fazer o aluno ficar ainda mais interessado, onde eu chego na lição 9, que falo sobre o quê? O que eu falei lá no início, sobre o filme, o quê? Lutero. Um cristão é necessário para nós, para a nossa geração, falarmos sobre a reforma protestante. Gente, só uma observação que eu ia falar. A pastora Ivone já está lançando um livro, tá? Vamos falar também do livro da pastora Ivone. Ela indica alguns, mas ela está pré-lançando aí um livro extraordinário. E, por favor, ela vai colocar lá no grupo, para nós sabermos quando for lançado, para podermos acompanhar e ler. Leitura extra-bíblica. Eu digo, pastora, por que a senhora não divulga, pastora? Está com um livro, não divulga, posta. Todos nós aqui vamos postando, comprando, adquirindo também o livro. Tem que divulgar, tem que divulgar. Eu vou divulgar quando for publicado. Por enquanto, ainda não está publicado, né? Eu só tenho o material grosso, não foi revisado ainda, está em fase de publicação. Quando tiver publicado, eu divulgo para vocês. Mas, Laís, tem alguém aqui no chat falando sobre a Bíblia só é João Ferreira de Almeida? Não, João Ferreira de Almeida é apenas uma das traduções. Tem também a King James e tem tantas outras, tá? Então, aí vai do gosto de cada pessoa, né? A Arque, a Ara, João Ferreira de Almeida, são as que a gente mais utiliza, mas existem outras também, tá? Tem uma Bíblia que eu indico para todos os meus alunos, que é a Bíblia de Jerusalém. Se você já tiver, beleza. Qual é a diferença da Bíblia de Jerusalém para as demais? Ela contém os livros apócrifos.
tá? Então, se de repente você tiver curiosidade de ler 1º, 2º Macabeus, que trata de um momento da história do povo de Deus muito importante, que a nossa Bíblia não fala, porque os acontecimentos desse período, conforme a Laís falou, eles não foram registrados, mas não tem reconhecimento de inspiração divina, porque Deus estava calado, né, em silêncio nesse momento. Mas aconteceram fatos que são importantes e que a história secular, ela conta para a gente também. Então, a Bíblia de Jerusalém é muito boa. E é somente na Vulgata Latina, que também... Eu tenho todas aqui, tá? Tenho uma pequena biblioteca. A Vulgata Latina é a única versão da Bíblia, porque é a versão dos originais para o latim, a Vulgata Latina. O nome Lúcifer só aparece na Vulgata Latina, tá? Em outro texto, em outras Bíblias, você não encontra esse termo, que não é um nome, é um termo, né? Lúcifer. Então, se você puder ter uma Vulgata, se você puder ter uma Bíblia de Jerusalém, se você puder ter uma King James, se você puder ter duas versões da João Ferreira de Almeida, tudo isso é importante para o nosso crescimento, tá? Sobre isso. E o meu livro, logo, logo, a gente vai publicar, em nome de Jesus. Assim que tiver publicado, vai divulgando. Manda para nós aí no grupo, porque já nos acrescenta também. E aí, essa lição 9, que aí entra a questão que estava falando sobre a reforma protestante. É necessário falar que lá atrás alguém se sacrificou para que essas traduções chegassem hoje, fosse na língua vinícola, na nossa língua, chegou na nossa língua. Graças a Deus, chegou na nossa língua. E o que nós temos feito para que chegue na língua daquela pessoa que ainda não sabe ler e escrever? Na língua daquela pessoa que acha que entende tudo, mas esquece a simplicidade do evangelho. De quem é essa responsabilidade? É nossa. É nossa. Nós não oramos pedindo a Deus para mandar o povo, para mandar pessoas. Eles não são só alunos. Eles são a geração que nós estamos ensinando a falar sobre Deus, a viver Cristo, a levar esse temor, a levar esse conhecimento, inclusive despertar chamados e ministérios. Aí agora passo para a pastora Ivone, que vai falar agora sobre a lição 10, que são as seitas e religiões. A lição número 10 do primeiro módulo, ela é muito importante porque o título dela é A Bíblia sob Ataque. E em vários momentos da história, a Bíblia foi atacada diretamente e muitas vezes indiretamente. Por exemplo, no período interbíblico, que é o período entre Malaquias e Mateus, período dos Macabeus, nessa época, a ordem foi dada para que todos os exemplares dos livros sagrados fossem queimados. Então, houve uma grande destruição de tudo que era exemplar das escrituras sagradas que houvesse. E na casa daquela pessoa que os soldados entrassem e encontrassem um exemplar dos escritos sagrados, aquela pessoa ela era penalizada, às vezes, inclusive, com a morte. Então, diversas vezes. Teve um rei que também mandou queimar a Bíblia. Deixa eu ver aqui, Rei Joaquim, ele tentou destruir literalmente a Bíblia. Está escrito lá em Jeremias 36, 23, que ele quis destruir a Bíblia, ele quis acabar com a Bíblia nas escrituras que eles tinham na época. Então, isso aconteceu diversas vezes. Na época, um pouquinho antes da Reforma Protestante, as Bíblias eram queimadas, porque não era interessante que as pessoas lessem a Bíblia, que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. Só havia uma tradução, só a tradução da Bíblia no latim, e nem todo mundo dominava esse idioma. Então, só quem lia as Sagradas Escrituras era aquele sacerdote que estava lá dirigindo o culto, dirigindo a missa, mas o povo mesmo não tinha acesso. Né? Houve um tempo em que pessoas foram queimadas, né? E a gente ouve dizer que eram as bruxas que estavam sendo queimadas. Não, pessoas brilhantes, cristãos fervorosos foram queimados na época da Inquisição por conta da proibição das escrituras sagradas e de tudo aquilo que fosse santo. Então, é fato
é conhecido nosso que a Bíblia foi atacada de diversas maneiras. Primeira vez que a palavra de Deus foi atacada, eu já citei, foi lá no jardim, quando a serpente distorce um ordenamento de Deus, né? Dá uma torcida no ordenamento de Deus. Na época de Jesus, Satanás usa a palavra de Deus para poder enganar Jesus, mas Jesus, sabedor das Escrituras melhor do que ninguém, venceu Satanás também por intermédio do uso das Escrituras Sagradas. E aí a gente vai ver na igreja primitiva, logo que ela começou, a gente vai ver o quê? Heresias entrando dentro da igreja. Antes de falar das heresias, eu preciso falar para vocês sobre alguns termos que nós encontramos na 10ª aula, que é importante a gente falar rapidamente aqui. O primeiro termo, o termo que a gente vê na 10ª lição é heresiologia. Heresiologia é o estudo das heresias. Heresia. A palavra heresia vem do grego aireses e significa escolha. É uma ideia ou uma prática que contraria uma doutrina estabelecida, tá? Então, a heresia, normalmente, ela tem por base o quê? Um texto bíblico. Um texto bíblico que é interpretado de uma maneira estranha, é torcido de lá, de cá, para poder dar base para uma ideia que contraria aquilo que a palavra de Deus diz. Dogma. Dogma é uma verdade de caráter absoluto. Então, nós temos os dogmas da Igreja Católica. São verdades consideradas absolutas que não cabem de jeito nenhum uma contestação. É aquilo e ponto. Ninguém pode contrariar, ninguém pode contradizer. Isso é um dogma. Tem também a palavra cisma. Cisma é divisão, tá? Então, um cisma é uma divisão, é uma separação. E anacrônico. Uma coisa anacrônica é o que contraria a cronologia. Está fora da cronologia. Quando está fora da cronologia, disse que é algo anacrônico, tá? Então, a gente vai ver, na igreja primitiva, algumas heresias que surgiram dentro da igreja. Olha, eu sei que, né, algumas pessoas vão achar um pouco complicado, um pouco chato, mas é importante passar por essa lição 10, porque isso vai nos ajudar bastante. A primeira heresia que causou muito problema na época da igreja primitiva e que causa problema até hoje, porque lá começou com uma cara e aí mudou a roupagem e hoje continua a mesma heresia, só que com uma roupa diferente. É o gnosticismo. O gnosticismo nada mais é do que os gnósticos, eles explicavam que não há possibilidade de redenção da matéria. O homem físico, a carne, é algo mau, é algo ruim, que não tem salvação. Então, a matéria não tem salvação. E aí, o que o gnosticismo dizia? Que o homem, naquela época, devia mesmo se afundar nos prazeres, nos pecados, para acabar de uma vez por todas com a matéria, porque, afinal de contas, a aniquilação da matéria era um tipo de libertação do corpo, que não tinha salvação. O corpo, eles diziam que era uma prisão para a alma, para o espírito, e o corpo não tinha salvação. Então, o gnosticismo, ele ensinava mais ou menos isso. Eles não acreditavam na natureza humana de Jesus, de jeito nenhum. Nós sabemos que Jesus... Houve uma grande discussão, tá? Uma discussão muito ferrenha, para saber se Jesus realmente era 100% homem, ou se ele era só 100% Deus. E aí, depois de muitas discussões, reuniões, concílios, debates, chegou-se à conclusão, não é, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, tá? E essa discussão foi necessária para lançar por terra essa heresia que dizia que a matéria não tem salvação. Então, Jesus, na concepção dos gnósticos, não podia
ter nascido como homem, corpo humano. Porque se ele fosse homem, ele não podia ser Deus ao mesmo tempo. E a gente sabe que Jesus, ele era tanto humano, não é? Ele era tanto homem, como também ele era Deus. E aí nós vamos ver os evangelhos mostrando, né, a humanidade de Cristo com bastante clareza e também mostrando a humanidade, a divindade dele. Então, Mateus, Marcos, Lucas apresenta para nós um Jesus com sentimentos, com reações, com características humanas. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus ficou cansado, Jesus ficou indignado, né? Isso tudo são características, são sentimentos de pessoas. E os evangelhos mostram Jesus como uma pessoa. Já o evangelho de João, ele vai enfatizar mais a natureza divina de Cristo. Então, João vai apresentar Jesus como o quê? Como Deus, como verbo encarnado, como o divino, como o santo, tá? E tudo isso foi necessário. Depois vem as cartas dos apóstolos, né? Do Paulo, vem as cartas atacando essas heresias e dizendo, sim, Jesus, ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus. Lucas vai chamá-lo de Filho do Homem, mas o homem perfeito. Enfim, cada um vai tratar Jesus de uma maneira, mas os evangelhos, eles enfatizam bastante a humanidade de Cristo. Por que é importante isso? Para lançar por terra essa questão de que Jesus não podia ter sido humano e Deus ao mesmo tempo. Era isso que pregava essa heresia na época da igreja primitiva, tá? Então, o Novo Testamento, os textos do Novo Testamento que combatem o gnosticismo são João, Efésios, Colossenses, 1ª, 2ª e 3ª cartas de João, Judas e o Apocalipse. E você quer ver o gnosticismo hoje presente no nosso meio, não, presente perto da gente, só que com uma roupagem diferente? Aqui, ó. As ideias do gnosticismo são a base do pensamento de algumas seitas. Quais seitas, professor Ivone? Que seitas têm como base o gnosticismo? A teosofia e o movimento da nova era. Então, se você, né, por algum motivo, tiver conhecimento dessas seitas, você vai perceber que a base delas é justamente o gnosticismo. Tudo que o gnosticismo pregava, tudo que o gnosticismo defendia, são o fundamento da teosofia e do movimento da nova era. Nós vamos ter, é interessante, gente, que alguns hereges, eles eram cristãos. Foram homens cristãos. Foram homens que pregavam a palavra de Deus. Quer ver um? Marcião, que fundou a heresia, a seita chamada marcionismo. O Marcião, ele era um líder cristão de Roma. E ele tinha muito ódio pelos judeus. Pense num líder cristão lá de Roma que odiava os judeus. Na nossa cabeça não cabe, né? Mas quem foi que mandou Jesus para a cruz? Quem foi que condenou Jesus à cruz do Calvário? Não foram os sacerdotes? Não foram as autoridades da época de Jesus? Eles odiavam Jesus, bem como odiavam aqueles que andavam com Jesus. Então, esse Marcião, ele tinha ódio dos judeus. E aí, o que ele fez? Ele pretendia tirar das escrituras sagradas, tirar da igreja tudo que tivesse relação com o povo hebreu. E o que ele fez? Alguns livros considerados canônicos, ele quis arrancar da Bíblia. Ele elaborou um cânone próprio que eliminava toda a escritura hebraica. Ou seja, ele quis destruir, tirar da Bíblia o Antigo Testamento. Por quê? Por causa do ódio que ele tinha do povo hebreu, por causa do ódio que ele tinha dos hebreus, e porque ele dizia que Jeová,
Havia uma diferença entre Jeová e Jesus. Marcião falava que Jeová havia dado ao homem uma lei muito árdua, muito difícil de ser cumprida, mantendo o homem sob maldição. E aí, a base do liberalismo cristão e da teologia liberal é o marcionismo. Eu, outro dia, ouvi um pastor da nossa igreja dizendo que estava cursando teologia. Aí eu falei, parabéns, pastor, que bênção. Eu estou fazendo teologia liberal. Eu falei, que legal. Né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer teologia, porque a gente tem que averiguar, né, aonde eu vou fazer teologia, qual é a igreja que está ligada, né, àquela escola ou que vai ministrar teologia. Por quê? Porque a teologia liberal ou o liberalismo teológico, eles têm como base o marcionismo. E o marcionismo foi considerado uma heresia e ele foi punido como herege, o Marcião. Tá? Mas ele era um líder cristão de Roma, porque odiava o judeu, odiava o Antigo Testamento, ele tentou criar o seu próprio cânone. Tá? A Laís estava falando ainda há pouco das Bíblias que estão surgindo. A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque, de repente, de maneira muito sutil, muito sorrateira, o inimigo pode querer colocar heresias. E se a gente não prestar atenção, a gente vai acabar, né, sendo levado por pensamentos errados, por ensinos errados. A gente vai ter também uma heresia chamada montanismo. Isso aconteceu por volta do ano 170 da era cristã, século II, bem depois que a igreja primitiva tinha sido inaugurada, né? Bastante tempo depois, nós temos aí o montanismo entrando como uma heresia. O montano, ele era do cristianismo, ele veio do cristianismo e ele rejeitou, não chegou a rejeitar o cânone que a gente tem, apesar de não se ater aos ensinamentos apostólicos. Ele acreditava que Deus continuava falando pelos profetas. Tá? Nós sabemos, está escrito, é fato, que no passado Deus falava por meio dos profetas. Não é isso? Hoje, ele fala por meio do seu filho, por meio da palavra de Deus. Então, toda a revelação que nós temos hoje, ela vem da palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da palavra. O Montano dizia que não, que Deus continuava a falar por meio dos seus profetas. E as profecias do Montano tinham a mesma autoridade que as profecias dos apóstolos. Ele dizia, eu sou profeta de Deus, e as minhas profecias, elas têm a mesma autoridade da profecia dos apóstolos, o que não é verdade, né? E ele dizia que quando ele falava, quando o Montano falava, era como se o Espírito Santo tomasse as suas cordas vocais e tudo o que ele falava era da parte de Deus e não podia ser questionado. Então, o montanismo era isso. Ele insistia em dizer que Deus continuava falando. E ele era um profeta de Deus, e tudo que ele falava era Deus que colocava na boca dele, porque Deus tomava as cordas vocais dele de uma maneira sobrenatural, e tudo que ele dizia era da parte de Deus e não podia ser questionado. Então, é algo assim incrível da gente, né, ouvir e acreditar. Isso no segundo século da nossa era. Um pouco depois dos apóstolos, a gente vai ter a era da patrística, né? São os pais da igreja combatendo essas heresias. Houve uma necessidade de um combate ferrenho, porque senão essas heresias iam tomar conta da igreja. E hoje, como é que está o montanismo? O montanismo é a base da Igreja de Jesus Cristo dos Santos e da Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos últimos dias, que é a Igreja dos Mórmons. A base deles é o montanismo e também a congregação cristã no Brasil. Tá? Vejam vocês que a Igreja Congregação
Ela é muito diferente da nossa. Muito. Totalmente diferente. E a prática deles tem por base o montanismo. Daí, não é? A diferença gritante que existe entre o modo deles ensinarem, praticarem a palavra, diferente da gente. Por quê? Porque a base deles é outra. Não é a mesma base que a gente tem. Tem também o arianismo. Alguém está com o microfone aberto? Está fazendo ruído. Deixa eu silenciar aqui só um minutinho, tá bom? Senão o ruído atrapalha. Estou gravando a aula, né? O arianismo foi inventado, digamos assim, por Ário, que ele era natural do Egito, e ele era um diácono da igreja da cidade de Alexandria, no Egito. Ário era um diácono da igreja na cidade de Alexandria, no Egito. E antes dele se tornar herege, ele ensinava que Jesus não era eterno. Jesus, na verdade, não coexistia com Deus. Jesus era o unigênito por ter sido o primeiro a ser criado por Deus, do nada. A gente lê em Gênesis o quê? Que no princípio estava o Pai, estava o Verbo e estava o Espírito Santo, presentes no momento da criação, não é isso? E o Verbo, nós sabemos, se encarnou e veio aqui nesse mundo, e esse Verbo encarnado nós conhecemos como Jesus. Tranquilo. Isso é o que a gente aprende lendo Gênesis. Mas o Ário dizia que não. Jesus não era eterno. Ele era apenas considerado o unigênito de Deus, porque ele foi o primeiro a ser criado por Deus. Olha que história, né? Paulo diz, cuidado com as histórias, as fábulas e as histórias de velhas caducas. É sobre essas coisas aqui que Paulo está falando também. A base do ensinamento dos testemunhas de Jeová é o arianismo. Fale de Jesus para um testemunha de Jeová. Ele vai dizer para você o quê? Jesus, importante, bacana, apenas um profeta como os outros. Apenas um homem que andou aqui nessa terra como todos os demais. Mais um profeta de Deus. Eles não acreditam na eternidade de Deus. Eles não acreditam de Jesus, melhor dizendo, de Jesus, tá? Eles não acreditam na eternidade de Jesus. Eles não acreditam que Jesus coexistia com Deus e coexiste com Deus até hoje. Eles falam que Jesus foi criado por Deus também, como todas as outras coisas, e o primeiro homem foi criado. Então, essa é a base, né, do ensinamento daquele povo popularmente conhecido como testemunhas de Jeová. Na verdade, é a Sociedade Torre de Vigia, tá? Tem o modalismo. Laís, eu devo falar todos? Tem o modalismo. O modalismo é a quinta. Rapidinho. O que é o modalismo? O modalismo vai tocar na doutrina da Santíssima Trindade. Eles vão dizer o quê? Nós sabemos que a Trindade é composta por 3 pessoas distintas e unidas ao mesmo tempo. É um mistério, né? Se a gente for tentar querer explicar usando exemplo, a gente acaba se perdendo. O modalismo vai dizer que eram 3 pessoas. Não, eles vão dizer que o Espírito Santo, o Pai e o Filho seriam apenas 3 manifestações distintas da mesma pessoa. Eles não acreditam em 3 pessoas unidas. 3 pessoas distintas e unidas que formam a Santíssima Trindade. Eles vão dizer que não. É um só Deus, mas que de repente se manifesta de 3 maneiras distintas. Ora é o Pai, ora é o Filho e ora é o Espírito Santo. E aí a gente acaba que tem gente que não consegue entender a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade. Dentro da nossa igreja, tem gente que não consegue entender a doutrina da Santíssima Trindade, que Deus é Pai, Deus é Filho
E Deus é Espírito Santo. Ponto e basta. Mas como assim, pastora? Eu não consigo entender, não consigo acreditar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mesmo que eu tenha alguma dificuldade em tentar fazer outra pessoa entender, eu creio. E para mim basta. Ninguém vai tirar essa verdade do meu coração. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. São três pessoas distintas e unidas numa só. E eles vão combater e vão bater diretamente nisso. Tem igreja que não acredita na Santíssima Trindade. Quer ver o nome da igreja? A Voz da Verdade. Quem já ouviu o grupo Voz da Verdade cantando? A Igreja Voz da Verdade não acredita na Santíssima Trindade. O Tabernáculo da Fé também não acredita na Santíssima Trindade. A base deles é justamente a base do modalismo. É uma pessoa só que se manifesta de três maneiras diferentes. E a Santíssima Trindade não é isso. São três pessoas distintas e unidas que formam uma pessoa só, mas são três. Ai, pastora do céu, é isso. Pode dar um nó? Tem hora? Pode, mas o Espírito Santo faz a gente entender. O Espírito Santo faz a gente compreender. Quais são os perigos da modernidade? Quais são os perigos para nós hoje? A Bíblia ela é alvo de vários, diversos ataques, né? Durante o período medieval, por exemplo, as tradições de idolatrias do romanismo obtiveram primazia na igreja, tomando lugar das escrituras. Por que a Idade Média ela é conhecida como a Idade da Escuridão? A Idade das Trevas. Porque justamente nesse momento a Igreja Católica está dominando e a Igreja Católica ela tem o monopólio de tudo. Ela dita as regras, ela dita as proibições e ai daqueles que iam contra os ensinos e os dogmas da Igreja Católica. Então, até cientistas foram condenados como hereges. Galileu Galilei, um cientista, ele foi condenado como herege. E outras tantas mentes brilhantes dessa época foram condenados pela Igreja Católica como hereges. Por quê? Porque não concordava com o que ela dizia, tentava argumentar e aí era calado. Era calado com prisão, era calado com tortura e era calado até com a morte. Né? Então, foi uma coisa muito perigosa o que aconteceu na época medieval, no período medieval. Aí, quando vem o humanismo, o iluminismo, o homem no centro, o homem brilhante, a mente brilhante, eles vão condenar a igreja. Eu não entendia por que a igreja era tão criticada e tão mal vista. Aí, quando você começa a estudar a história, você começa a perceber os absurdos que a igreja impunha, que a igreja ensinava, as punições que a igreja aplicava naquela pessoa que tentava pensar diferente, tentava fazer diferente. Daí a necessidade dos pré-reformadores, dos reformadores, né, dos que vieram depois dos reformadores, a importância dessas pessoas para nós hoje. Se hoje nós estamos aqui e nós temos uma Bíblia na mão e nós temos uma liberdade de cultuar, é graças a essas pessoas que morreram para poder a verdade chegar até os nossos dias. Então, a ciência, quando ela surge e tenta impor uma maneira subjetiva de você ver o mundo. A ciência, quando ela surge, ela vai combater o quê? A fé. Mas que fé? A fé da Igreja Católica. Então, as coisas começam a acontecer, a palavra de Deus começa a ser vista de maneira estranha. As pessoas hoje, quando olham para o cristão e não sabem fazer a diferenciação, acham que nós também atrapalhamos o conhecimento, atrapalhamos o desenvolvimento, atrapalhamos a modernidade. Por quê? Porque por um longo tempo, um tempo muito longo, a igreja conseguiu fazer isso. Então, a gente precisa dar uma olhadinha com bastante atenção. Aí vai ter o racionalismo, o iluminismo, o liberalismo teológico, que vieram todos depois dessas heresias que eu acabei de citar, na época mais moderna, né? Que vai ser chamada, a partir do século XVIII, o século das luzes. Por quê? Porque
o racionalismo surge com força, o iluminismo, o liberalismo teológico, tudo combatendo aquilo que por 1000 anos a Igreja Católica impôs a todas as pessoas. É muito rápido, né? A gente não pode ficar falando uma por uma, devagarzinho, mas você tem na sua mão um material muito bom, porque a apostila, ela explica direitinho cada uma das heresias, cada uma das seitas, as igrejas que são oriundas e têm por base os ensinamentos dessas seitas, o iluminismo, o racionalismo, o liberalismo, tudo isso a apostila vai falar com bastante detalhe, e aí é importante que o instrutor tenha em mente tudo o que ele vai explicar para o aluno. Teve dificuldade de assimilar o conteúdo para poder passar? Ore. Peça para Deus sabedoria. Peça para Deus entendimento. Leia de novo. E leia outra vez. E pegue os pontos principais e traga para a sua aula. Você não precisa ler a apostila toda na hora da aula. Pegue os pontos principais, trabalhe em cima dos pontos principais, tá? O maior prejuízo que a grade teve até hoje, por conta dos instrutores, é justamente isso. O instrutor que ia para a sala de aula pegava a apostila e ficava lendo a lição. Aqui no Rio de Janeiro, pegaram birra da grade. Tinha gente que falava assim, pessoas estudadas, pessoas que estavam fazendo 3ª, 4ª faculdade, diziam assim, se é para eu ler a apostila, eu leio na minha casa. Eu não vou para a sala de aula para ficar lendo a apostila. Então, é importante você se preparar e pegar os pontos principais, não é, Laís? Eu faço minha aula dessa maneira. Pastora, só para falar, aqui eu costumo fazer assim, quando essa Bíblia sob ataque, já mais ou menos na lição 6, eu já passo um trabalho. O que é que eu faço? Eu digo que peço um seminário, onde, de acordo com a quantidade de alunos, eu monto alguns grupos e dou algumas seitas, essas bem atuais, bem atuantes, e peço para que cada um faça um seminário sobre eles, trazendo personalidades que pertencem a essas seitas, tragam figuras para poder identificar da forma que está sendo introduzido no nosso meio, muitas vezes sem percebermos, com roupas, com símbolos, mandalas, olho grego, mas eles precisam pesquisar e trazer aquilo. Eu peço figuras, peço de uma forma geral, para que eles tragam aquilo para a sala de aula e incentiva-os a pesquisar, identificar e passar aquilo. Aí eu faço como um trabalho de encerramento, justamente um seminário sobre seitas e religiões, para que eles aprendam também a identificar, não só ouçam, mas eles aprendam a identificar, olhar e saber, não, isso aqui é uma seita, porque se eu estou vendo que esse símbolo, eu estou vendo, uma certa feita eu fui comprar um copo que tinha fibra de ouro. Quando eu peguei no copo, foi uma Feira das Nações que estava tendo aqui no shopping, quando eu peguei no copo, eu disse que tem alguma coisa estranha, e olhei um copo de vidro com fios de ouro, eu disse, não, o que é que tem? Quando eu aproximei, tinha uns desenhos de mandala que, olhando assim rápido, não percebe, mas quando eu fui olhar os desenhos de perto, eu percebi, eu disse, olha como está sendo introduzido, em roupas, símbolos. Então, quando eles trazem personalidades, pessoas públicas, né, que têm aqueles comportamentos que só aderem àquela religião, eles começam a discernir. E não foi ninguém que ensinou necessariamente, eles foram lá e leram, descobriram. Então, fica para quem também quiser, né, ter essa dica daí, faz como trabalho final um seminário, depois desse seminário, uma conversa sobre tudo aquilo que cada equipe apresentou, com café, com coffee break, porque tem que ter comida no meio, né? É verdade. Igual aquela aula que tinha no curso bíblico básico no último módulo, né? No último módulo, lá na frente, tinha um trabalho sobre as seitas, né? Sobre as religiões. Eu me inspirei nesse módulo para poder fazer. Mas, pessoal, querem falar alguma coisa, acrescentar? Posso ir para a chamada? Eu vou só encerrar a gravação agora, tá? Sim, senhora.